Todos os lidos do primeiro semestre de 2026. Bem-vindos ao Vi Palavras, eu sou a Vitória, eu falo sobre literatura na internet e vocês votaram numa enquete que eu fiz lá no Instagram, inclusive me segue se você não segue, onde vocês escolheram o primeiro vídeo deste canal e o escolhido foi Lidos do primeiro semestre. Eu li no total 19 livros, tem livros muito bons e livros que não me agradaram tanto assim, eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada um. Agora vamos para os lidos, eu tô com a minha cola no Goodreads, porque eu realmente não lembro de todos e não lembro a nota que eu dei, então tá tudo aqui. Em Mentiras que Contamos, a gente vai conhecer o nosso personagem principal, que a princípio não é nomeado. Ele é um escritor, ele tá no aeroporto dando uma entrevista sobre uma das suas obras, até que ele tem o vislumbre de uma pessoa que o remete ao passado dele, principalmente a juventude dele em 1984, em uma cidadezinha pequena da França. Ele era abertamente um garoto diferente dos outros, então as pessoas comentavam que ele era um pouco mais afeminado e até faziam um certo bullying com ele em relação a isso. Ele nutria uma paixão secreta por outro garoto da escola, um garoto que era muito tímido, mas ao mesmo tempo muito popular. Ele sempre estava rodeado de amigos e de meninas, até que eles dois começam a se envolver. É um livro que ele vai falar muito sobre o medo de ser quem é, sobre o medo do julgamento social. O julgamento social especificamente vai estar rondando toda essa história. Então, muita coisa não acontece ou acontece do jeito que acontece por conta desse medo dos personagens. Foi uma história muito profunda, foi uma história que me fez refletir muito e você entra de fato na pele, compreende profundamente o medo e a dor que pessoas LGBTQIA+, sofrem diariamente por ser quem são. Então foi um livro que ele é escrito de uma maneira muito humana, muito sensível, mexeu emocionalmente comigo, foi um livro que me impactou de verdade. E existe uma Vitória antes, com um pensamento antes, e uma Vitória depois, com um pensamento depois. Foi, de fato, muito impactante, eu recomendo pra todo mundo. Eu dei 5 estrelas, favoritado da minha vida e quero reler. O segundo livro que eu li, eu não tenho ele aqui físico, Fome Azul, da Viola de Grado, uma escritora italiana. Eu tinha ficado muito animada pra essa história, muito ansiosa e com altíssimas expectativas. É um livro que ele vai falar sobre uma professora que se muda para Xangai para viver o luto e ela acaba conhecendo uma garota e elas começam a ter uma relação muito conturbada e muito tóxica. Só que o que acontece? Esse livro, ele foi vendido pra mim, de fato, como essa questão dessa relação que elas vão ter. Mas o que eu encontrei no livro foram descrições imensas, longas e absurdas sobre Xangai, sobre os letreiros, e sobre as ruas minúsculas, e sobre não sei mais o que. Foi frustrante ler essa história. Eu não gostei, eu achei que se o foco fosse de fato a relação das duas personagens seria muito interessante, mas eu achei que se perdeu um pouco, eu não consegui criar nenhum tipo de conexão com as personagens, não consegui me aprofundar no sentimento de cada uma, ou pelo menos de uma delas, para entender essa relação, para entender como surgiu esse tipo de obsessão que elas nutriam uma pela outra, sabe? Enfim, eu não gostei, gente. Pra mim, eu dei 1 estrela. O terceiro livro do ano foi O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick Torres. Aqui a gente vai conhecer uma família do Nordeste, que essa família tem uma vida e uma relação muito conturbada. O pai vive bêbado, sempre batendo muito na mãe e xingando muito, tendo uma postura muito agressiva com a mãe, ela sofre muito. E esse menino que tem uma paixão muito grande, às vezes uma raiva muito grande pela mãe, e uma raiva e um ódio absurdo pelo pai, até que um dia ele acaba fazendo uma coisa e essa mãe e esse filho vão viver a ausência um do outro. Foi um livro que me impactou de uma maneira bem profunda, um livro muito bom de ser lido, uma escrita muito fluida e muito profunda, e eu dei 3 estrelas. O quarto livro do ano, eu não esperava que fosse o que foi, que é Príncipe Caspian, das Crônicas de Nárnia, o segundo das Crônicas de Nárnia, e assim, eu gosto muito. Eu tenho um apego emocional com as Crônicas de Nárnia, porque eu tenho uma memória afetiva absurda. Eu e meu pai, a gente ficava assistindo juntos os filmes, sabe? Então eu tenho uma memória muito
carinhosa dessa série, e pela primeira vez na vida eu resolvi que eu iria ler os livros da série. O primeiro, pra mim, foi encantador, eu fiquei totalmente apaixonada, encantada, porém o segundo eu nem lembro direito o que acontece. Na minha cabeça eu lembro que eu gostava muito do filme, só que, gente, eu de fato não lembro muita coisa. Eu lembro muita coisa do primeiro, pra vocês terem ideia, mas desse aqui não lembro muita coisa. Eu sei que eles voltam pra Nárnia depois deles estarem esquecendo tudo que eles viveram. Não me recordo muito, mas eu lembro que eu gostei. Eu dei 3 estrelas porque eu achei bom. Eu gosto da escrita do autor e eu gosto da história. Então, pra mim, eu acho que isso é o básico. Não me recordo de muita coisa, foi o que eu falei, não me impactou, assim. O quinto livro lido foi O Lugar, da Annie Ernaux. Ela é uma escritora francesa que escreve autossociobiografia, que é uma autobiografia com questões sociais. E assim, eu já tinha lido O Jovem, se eu não me engano, que é sobre uma relação que ela teve com um garoto bem mais novo que ela. E esse aqui, ela vai explorar, na verdade, a vida do pai dela. E ela gera uma reflexão sobre classes sociais e o comportamento que não sai da gente ou que é esperado da gente. Pelo menos foram as coisas que eu refleti durante a escrita. Eu, até agora, não consegui me conectar e amar a escrita dela como as pessoas amam. Não sei se foi porque os 2 momentos que eu li o livro dela, eu não tava no momento certo, ou se de fato eu não tenho essa paixão e não tenho esse vínculo, assim, com a escrita dela. São livros que me fazem refletir muito, que me geram questões sociais muito grandes, que é o objetivo dos livros dela, mas, pra mim, a parte emocional em relação à escrita ou à leitura é algo que pesa muito, sabe? Eu ainda darei chances pra ela, até porque eu gosto muito das reflexões que me geram, né, os livros dela, mas não necessariamente serão todos 5 estrelas, como as pessoas geralmente dão. No caso desse aqui, eu acho que eu dei até 3 estrelas ou 3 estrelas e meia. Eu gostei muito da história, como eu falei, foi algo que, enfim, me gerou questões na cabeça, me gerou debates. Eu acho que são ótimos livros pra você ler, pra você ter assunto numa mesa de amigos. E são livros que vão te gerar esses assuntos, você não vai precisar ficar no silêncio constrangedor, sabe? São 3 estrelas esse livro aqui. O sexto livro, eu acho que é o sexto, não sei, me perdi, foi Lendas Japonesas, da Loputin. Eu acho que é assim que fala. Foi um livro que eu aluguei na biblioteca. É, de fato, diversas lendas japonesas que eles contam de geração pra geração. Elas são muito macabras. É tipo assim, umas coisas muito macabras. Tem uns que vêm com umas observações, tipo, isso é contado para as crianças, né? E eu ficava, gente, como que você conta isso aqui pra uma criança? Meu Deus do céu. Mas foi muito interessante, eu adoro conhecer um pouco sobre as diferentes culturas e eu acho que lendas é uma ótima maneira de você conhecer. Eu gostei, eu dei 3 estrelas, achei interessante. Acho interessante as pessoas lerem, pessoas adultas, só pra pontuar. O próximo livro que eu li também foi um que eu peguei numa biblioteca, se chama Monique se Liberta, do Louis. Aqui é uma história autobiográfica onde o nosso autor vai estar contando sobre a libertação da mãe dele de relacionamentos abusivos que ela vivia e de um ciclo imenso que ela viveu durante anos e anos e anos. E esse foi um livro que eu acho que ele vai para além de entender, de resenhar, ele é um livro para você sentir. Como mulher, você lê uma história dessa, você vê uma história dessa, ver uma mulher no auge dos 50 e poucos anos conseguir de fato se libertar de uma relação tão tenebrosa que ela tinha, uma relação que fazia com que ela se sentisse inferior, se sentisse feia, deixasse de se dar a atenção que ela merecia, sabe? É de fato libertar-se, é libertador você ler essa história. E o autor, ele conseguiu descrever e contar de uma maneira tão sensível, ao mesmo tempo tão séria, ao mesmo tempo tão tocante. Maravilhoso, leiam. Eu dei 5 estrelas porque ele de fato é um livro muito, 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 muito bom. O outro livro que eu li foi O Segredo de Maria, sobre a escravidão da Santa Virgem. Gente, de quem? Peraí. Do São Luís Maria. É um livro onde ele vai apresentar, basicamente, de uma maneira resumida, quem é Maria na Igreja Católica e a importância dela que ela tem na Igreja Católica.
Eu achei um livro super sensível, eu achei um livro muito lindo, eu gostei bastante mesmo de ler. Ele é super fininho e foi o último livro que eu li antes de entrar num breu. Porém, eu voltei lendo Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleower, que não está em mãos, eu tenho ele físico, mas eu entreguei na mão do meu irmão porque ele precisa ler essa história. Gente, é uma história que ela tem tantos fatores, tantas questões a serem abordadas. É um livro que você vai engolir, você vai consumir essa história, você vai devorar. Eu li continuamente durante 3 dias, eu passava 25 horas do meu dia lendo essa história. Eu devorei, eu parava pra comer, pra respirar, pra tomar um banho, pra ter o mínimo de qualidade de vida, porque assim, de resto, eu só sabia ler esse livro. Ele é um thriller psicológico, então talvez não seja para todo mundo, mas é um livro que você vai questionando se quem tá doido é o personagem ou você. Porque chega um momento que você fica assim, gente, os personagens estão falando comigo. Alguma coisa que tá acontecendo, porque... E eles de fato falam. Eles te mandam recados escondidos durante a história. E eu ficava maluca. Eu não queria que ninguém falasse comigo, porque eu queria desvendar o mistério, eu queria decodificar as coisas e, enfim, loucura, tá? Loucura. Eu dei 4 estrelas. Foi um livro, assim, maravilhoso. Eu recomendo pra todo mundo. Ele é ótimo pra tirar da ressaca e ele é curtíssimo. Ele tem umas 300 e poucas páginas, que, ao meu ver, pra um livro de suspense não é muita coisa. O próximo é um queridíssimo, é um favorito da minha vida. E eu, desde os meus 14 anos, que foi a primeira vez que eu li ele, eu leio, no mínimo, uma vez por ano. Então, fazem 10 anos que eu li este livro e provavelmente eu já fiz mais ou menos 10 leituras e releituras dele. Estou falando de O Pequeno Príncipe, do Antoine. Gente, primeiro que foi a primeira vez que eu li nessa edição do Antofágico. Eu tenho diversas edições do Pequeno Príncipe. É o meu livro favorito da vida, eu tenho tatuagem, eu fiz um vídeo falando sobre curiosidades dele. Se você quiser ver, inclusive, porque tá muito legal, eu conto várias curiosidades, um pouco tristes, talvez. Mas é um livro que, pra mim, ele é tão sensível, ele mexe tanto com o meu emocional, ele mexe tanto com o meu psicológico. Toda vez que eu leio essa história, eu tenho uma visão de mundo diferente, eu aprendo algo novo, ou eu relaciono com uma coisa nova da minha vida, porque eu leio em fases diferentes da minha vida. Eu sei ele de cor e salteado. Resumidamente, aqui a gente vai conhecer um piloto que cai no deserto do Saara, e quando ele acorda, tem um pequeno mocinho loirinho do lado dele. E a primeira coisa que esse mocinho loirinho fala pra ele é: me desenha um carneiro. E aí você vai entrar numa história tão linda, tão profunda, tão delicada, tão sensível, tão maravilhosa. Eu recomendo pra todo mundo. Esse é um livro que você vai sentir. Você vai sentir inúmeras vezes durante a sua vida, mas você vai sentir. Ele é perfeito. Leiam em qualquer fase da vida de vocês, por favor. Leiam em qualquer fase. Você não vai se arrepender, não é um livro infantil. Ele é um livro de vida, pra você levar para a sua vida em qualquer fase. Tá bom? Obrigada. Leiam. Eu tomei vergonha na minha cara e resolvi ler O Ladrão de Raios, que é o primeiro de Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan. E assim, gente, eu amei. Eu gosto muito de livros que eles vão abordar essa questão de uma amizade muito profunda. Essa coisa de, tipo, amigos se ajudando, misturado com uma questão fantasiosa e mitológica. Eu amo. Eu amo, eu amo, amo, amo. E eu tô gostando muito porque eu acabo aprendendo um pouco sobre a mitologia grega, que eu não tinha muito conhecimento, pra ser honesta. Eu admiro muito, gosto muito das estátuas, esculturas e obras de arte, mas eu nunca me aprofundei de fato na história. E esse livro tá fazendo eu ter interesse e me aprofundar um pouco, porque é inevitável você acabar conhecendo sobre quem foi cada deus, etc. Gente, foi um livro maravilhoso, eu devorei ele, eu acho que eu li uns 2 dias ele. Nesse primeiro livro a gente vai estar descobrindo junto com o Percy a vida real dele, então quem ele é de verdade, quem é o pai dele, um pouco mais sobre a família dele, e sobre o papel dele na humanidade como um todo, tá? É super interessante, é super engraçadinho, eu ri em várias partes, e eu acho que a amizade que eles têm aqui é maravilhosa, então leiam. Depois eu li A História Invisível, da Sofia Ostrovsky,
E assim, eu fiquei muito triste. Porque aqui a gente vai conhecer uma menininha que acabou de ter o seu aniversário de 7 anos e o desejo que ela faz é ser invisível. E a partir daí ela se aventura numa conversa com pássaros, com peixes, com árvores e por aí vai. Eu achei legal a proposta, mas eu achei que a escritora ela se importou muito mais em escrever bonito e profundo e belo do que escrever algo interessante, sabe? Eu entendi a referência com o título porque é uma criança negligenciada, é uma criança que vive em uma casa onde ela não é ouvida, onde ela não tem atenção, onde a questão de comunicação entre família é bem conturbada, mas ainda assim a escrita é muito. Parece que ela jogou um monte de palavras e frases interessantes e bonitas e impactantes e não se importou em conectar essas palavras e essas frases, entendeu? Foi uma coisa muito bagunçada. Gostei, eu dei 2 estrelas pra essa história, porque eu gostei da relação do título com a história de fato, mas assim, não. Depois eu li um dos livros mais impactantes da minha vida, eu cheguei a comentar isso, que é O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Gente, esse é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. É um livro que ele vai falar muito sobre a pena de morte. Victor Hugo é totalmente contra a pena de morte. E aqui a gente vai entrar de fato na mente de um cara que está nos últimos dias de vida porque foi condenado. Eu acho que o título é autoexplicativo. Mas que escrita, que coisa. Eu achei interessante a maneira como ele faz uma crítica social à sociedade da época, que tratavam as pessoas que eram condenadas como coisas e não como seres humanos, sabe? Tipo, não é, eles eram alguma coisa ali, eles deixavam de ser uma pessoa. A maneira que isso foi abordado é angustiante. Muitas vezes eu ficava meio claustrofóbica, como se eu tivesse presa e não o personagem. É uma história impactantíssima. Se você lê isso aqui, leiam, por favor. Inclusive, eu acho que é um dos últimos publicados pela Nanofágica. Foi uma das últimas obras que eles lançaram. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Assista um vídeo, tá muito bom. Eu falo um pouquinho sobre ele, tá super interessante. Pois eu estou cada vez mais pagando com a minha língua, porque eu sempre falei que eu não tinha interesse por thriller, não tinha interesse por suspense, e li o meu segundo suspense thriller psicológico, enfim, porque eu estava sedenta por mais um depois de Nós Já Moramos Aqui. Eu peguei Com Amor Mamãe, da Iliana Schander, que na verdade é um pseudônimo de alguma pessoa que tem inúmeros pseudônimos, pelo que eu entendi. E assim, gente, esse livro ele começa no enterro da mãe da nossa personagem principal, que é a Mackenzie. Começa no enterro, logo de cara você percebe que ninguém gostava dessa mulher, nem a própria filha gostava da mãe. Ela era uma escritora famosa, mãe, uma escritora best-seller de mistérios e thrillers psicológicos e histórias bizarras. Essa menina tá saco cheio de ficar ali naquele enterro, fingir amor, fingir família feliz e resolve ir embora, avisa o pai. E quando ela chega no carro dela, que estava trancado, tem uma carta em cima do banco dela, assinada pela própria mãe. E aí, gente, meu Deus. Só ladeira abaixo, tá? É assim, ó, vrum. Ela começa a descobrir cada coisa da família dela, você entra em uma coisa biruta, você começa a criar 157 milhões de hipóteses do que pode estar acontecendo e de como vai ser o resultado dessa história. Você fica sedento pelas próximas cartas que essa menina vai receber, porque ela recebe mais cartas. É uma história brilhante, é uma história incrível. É um livro muito bom. Eu devorei ele. Se eu não estivesse trabalhando tanto, eu teria lido em um dia, porque eu não ia querer parar de ler. Eu arrisco a dizer que ele foi melhor do que Nós Já Moramos Aqui. Me arrisco, me arrisco. Depois li o segundo de Percy Jackson e os Olimpianos, que é O Mar de Monstros. Gente, eu gostei, é um livrinho super fininho, dei muitas risadas. Aqui a gente vai... aqui o Groover, que é o melhor amigo do Percy Jackson, ele vai se meter em uma furada. E, obviamente, que o Percy vai ter que ir atrás dele pra ajudar.
E aí eles vão passar por um monte de aventura, um monte de bagunça, aquela coisa do Percy sempre se metendo em furada. É uma história muito engraçadinha, muito divertida, muito legal. Eu dei muita risadinha, mas eu acho que esse é um livro um pouco mais arrastado, mas que ainda assim ele é importante pra história. E para as coisas que vão acontecer depois, sabe? Ele não deixa de ser importante, mas eu teria resumido em alguns pontos. Porém, eu não sei, gente, porque eu também acho importante. Ai, não sei, gente. Lê porque é bom, porque os próximos são bons, então vale a pena. E eu dei 3 estrelas. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia. Depois eu li um conto chamado 3 Days, 9 Months, 27 Years, do John Scalzi. É uma história de ficção científica, na verdade. É daquelas coleçõezinhas de contos da Amazon Stories sobre viagem no tempo. Especificamente neste mundinho aqui. Você só pode viajar, escolher viajar e ficar 3 dias, 9 meses ou 27 anos nesse outro lugar. Quando você não volta dentro de 10 segundos, pelo que eu me lembro, do horário que você tem que voltar, te consideram ou morto ou que você decidiu ficar por lá. E aí a gente vai estar observando diversos clientes, né? Vira uma coisa meio que de status, digamos assim. E a gente vai estar acompanhando o operador de máquinas dessa máquina do tempo. E ele se depara com o último cliente do dia, que é um pouco estranho, digamos assim. Tem uma história interessante, mas nada muito uau. Eu acho que eu não me dou bem com contos, gente. Eu não lembro um conto específico que eu tenha me dado minimamente bem. E logo depois eu li um dos livros que também são um dos mais impactantes da minha vida, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que aqui a gente vai conhecer um cara que se preocupou com as coisas erradas através da vida. Com o status, então o dinheiro que ele teria, a imagem que ele passaria para a sociedade, a esposa bonita, etc. E não com as coisas que de fato ele deveria ter se preocupado, com as coisas que de fato têm algum valor. Esse livro ele foi escrito numa época, né, onde a sociedade russa ela estava muito interessada no status, as questões sociais, a posição social, a imagem social que você passava era muito importante na época, estava passando por muitas mudanças, tinha passado já por algumas mudanças e, enfim, impactou diretamente a escrita do Tolstói. Assim, gente, eu gostei, eu achei impactantíssimo, eu refleti muito, eu fiquei meio triste e é um livro que eu quero ler todo ano. Eu ainda quero reler porque eu acho que eu não li no momento tão certo. Eu tinha que estar um pouco mais crise existencial. Eu acho que vai ser interessante ler esse livro numa baita crise existencial, mas é interessante. 18º livro foi o terceiro de Percy Jackson e os Olimpianos, que é A Maldição do Titã. Eu amei esse livro. De todos, eu tenho uma certa competição entre o primeiro e esse aqui, porque eu acho que eles levam propostas diferentes. Aqui a gente vai perceber que a história tá ficando mais séria. Acontecimentos mais sérios, questões abordadas mais sérias e uma guerra de fato acontecendo ou dando início a acontecer. Gente, eu adorei, assim, foi um livro que eu fiquei consumida. Eu queria ler e ler e ler e nunca mais parar de ler. Eu acho interessante, eu não vou falar porque eu vou estar dando muito spoiler, porque só tem mais 2 depois desse aqui, mas eu dei 4 estrelas, eu gostei muito da história, eu fiquei super envolvida e eu tô com muita expectativa dos próximos livros, tá? Muita coisa pode acontecer. Esse livro termina de um jeito que você fica assim, meu Deus do céu, isso aqui não vai dar certo. E por último, o queridíssimo mais recente que eu terminei ontem, que foi Simplesmente Paraíso, da Julia Kim. Eu acho que eu nunca li algo mais slow burn dela do que esse livro. Eu gostei muito, só que eu acho que ele foi meio parado. Geralmente os livros dela têm essas briguinhas, essas intriguinhas, e aqui não acontece tanto. É uma coisa que eu senti falta, porque eu gosto muito. Mas a gente vai conhecer 2 personagens. O Marcos, ele foi um filho único, sozinho. A mãe dele morreu quando ele era muito, muito novo, uma criancinha ainda. E ele viveu com um pai que não tinha um grande interesse por ele, nem nada, então ele sempre foi muito solitário, até que ele fez amizade com um cara na faculdade chamado Daniel e passou a fazer meio que parte dessa família. Então ele viajava para casa deles, ficava um tempo, era uma família grande, e ele se sentia pertencente ali. Até que o tempo passa, todos viram adultos e a gente chega no famoso Me Apaixonei pelo Melhor Amigo do Meu Irmão. Gente, incrível, eu amei, super slow burn, faltou um pouquinho de intriga,
Mas assim, adorei. O final tocou meu coração, muito sensível, maravilhoso. Inclusive, quero ler os próximos porque é uma tetralogia. Então, cada livro a gente vai conhecer um personagem diferente que você já conhece aqui no primeiro livro. E, obviamente, com uma história de romance de época, super fofinha, clichê que a gente ama. Isso, gente. Eu vou deixar o link de todos os vídeos que eu comentei, dando outros tipos de indicação aqui embaixo. Também eu vou deixar os links das minhas redes sociais aqui embaixo. E o link dos livros aqui citados também aqui embaixo. Não esquece de curtir, comenta se você já leu algum livro, se você gosta. Se vocês têm algum livro pra me indicar, principalmente de suspense, que eu tô bem nessa vibe. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo. Tchau!